Olá, amigos. Somos estudantes do terceiro período de Direito. Eu sou a Emanuele, essa é a Társila e hoje a gente vai tratar sobre a aula 2, Solidão e Isolamento Social. Olá, eu sou Társila e eu vou começar apresentando o tema para vocês, falando sobre as causas do envelhecimento, do isolamento dos idosos. E uma das principais, das 5 que eu vou citar, é biológico, física, ambiental e psicológico. E os fatores biológicos que são os mais encontrados, que a gente vê literalmente acontecendo, é o do envelhecimento em si, que vai passando a idade, o tempo, e eles começam a se ausentar das atividades que eles costumavam fazer. E a perda da função cognitiva também é uma coisa biológica, porque eles começam a sofrer com doenças e alguns problemas realmente do corpo que impedem eles de saírem, de aproveitarem as coisas que eles antigamente faziam. Os fatores psicológicos podem envolver depressão, ansiedade, baixa autoestima e o luto. Porque de acordo com o que vai passando a idade, que vai passando o tempo, muitos idosos começam a perder entes queridos, começam a perder amigos, que são coisas naturais da vida humana, Quando o tempo vai passando, você automaticamente vai perdendo as pessoas que estão à sua volta, devido ao tempo biológico de cada um. E a depressão e a ansiedade muitas vezes estão ligadas ao isolamento, porque o isolamento ele pode ser social, onde você vive sozinho, você lida muito bem com a solidão, que é uma solidão saudável, vamos assim dizer, que você automaticamente cria uma rotina para si mesmo. Já sentir-se sozinho já é uma coisa do lado negativo, porque é quando você passa por um processo doloroso que você espera receber mais visitas, mais comunicação, mais mensagens, e o idoso muitas vezes passa esse sentimento de sozinho, porque nem todos eles têm aquele contato com a internet, nem todos eles têm aquele contato com a rede social, com o mundo, das redes sociais, então eles muitas vezes se sentem sozinhos. E acaba acontecendo que os filhos crescem, muitos casais também não têm filhos, então eles acabam se sentindo sozinhos. Agora eu vou falar sobre os fatores sociais também, que ocorrem com as mudanças que a gente vai passando ao longo da vida. Pode ser, por exemplo, uma aposentadoria, que automaticamente ele fica isolado, porque ele não tá mais frequentando um ambiente que por muitas vezes a gente vê frequentando por 30 anos, 20 anos. Então ele para de ter esse acesso e essa comunicação com as pessoas durante muito tempo, que eles passaram muito tempo convivendo. Pode ser também a morte do cônjuge, como eu já citei, a mudança para um novo local de moradia e o afastamento dos amigos e familiares podem levar os idosos a esse afastamento social. A falta de apoio social também, que é a falta de contato, quando você vê muitos idosos que eles não têm um filho, provavelmente, ou o filho mora longe, o filho foi ter a vida dele, foi vivendo separado dos pais e acabou, de certa forma, abandonando esse pai, ao longo da vida por causa das coisas que vieram a acontecer com ele e ao desenvolver da sua própria vida, e a discriminação etária, que por muitos preconceitos de discriminação contra os idosos podem também levar à exclusão e ao isolamento. E aí a gente também entra no fator ambiental, que é um fator muito sério, que são as barreiras físicas. A gente vive na cidade de Barra Mansa e a gente pode citar isso, que é a falta de acessibilidade, Se você anda pelo centro de Barra Mansa, você vê que não tem acesso dos idosos ou dos idosos que andam de cadeira de roda, que têm dificuldade de andar, não tem um lugar específico para eles se movimentarem. Os ônibus, muitas vezes, muito difíceis, as portas para os ônibus que são acessíveis para ele não funcionam. Então, são coisas que impedem esses idosos de terem essa locomoção, que impede eles de terem essa vida ativa, que impede eles de saírem de casa. E tem também a falta de atividades sociais, que é essa falta de opção de lazer, Porque a gente vê muitas ONGs, muitas instituições que oferecem isso de forma gratuita, mas nem todos têm acesso a isso, porque não fica sabendo. Às vezes não tem amigos que falam, olha, vamos em tal dia, tem tal coisa, acesso liberado para todo mundo. Então tem essa falta de atividade social envolvendo os idosos, para eles terem essa comunicação em grupo. E por último, a insegurança. Muitos idosos de Barra Mansa mesmo, citando a nossa cidade novamente, eles têm esse medo da violência, que é uma coisa normal, que não só os idosos, mas também a criminalidade. Mas é diferente para eles, porque os idosos eles começam a evitar sair de casa por não ter como ou quem defendê-los. Além desses problemas psicológicos, a solidão e o isolamento também podem levar a outros problemas de saúde, como o aumento de risco de doenças cardíacas, AVC, enfraquecimento do sistema imunológico,
aumento do risco de quedas, porque como ele fica sempre em casa, como ele fica a maioria do tempo deitado, sentado, o corpo ele começa a desacostumar com essa vida ativa e começa a enfraquecer os ossos e levar à perda da massa muscular também. E a desnutrição, porque a maioria das vezes a gente vê um casal de idoso ou um idoso sozinho que não quer cozinhar para comer sozinho, né? E é uma coisa muito normal de se acontecer e que pode levar à desnutrição e ao aumento de doenças por causa do isolamento. Existem medidas que podem ser tomadas para prevenir e combater esses efeitos negativos, como a promoção de envelhecimento ativo, que é incentivar as práticas de atividades físicas, de alguém colocando no jornal, coisas que eles realmente têm acesso, né, como o jornal físico, muitos deles têm a notícia através do jornal físico, fortalecimento da rede de apoio social, que é o pai, a mãe e os filhos, todos eles interligados uns com os outros, perguntando sempre como que está a saúde, se está se sentindo sozinho, porque muitos deles escondem isso para si, né? E a ampliação do acesso a serviço social, como oferecer serviço de saúde, assistência social, educação e lazer da parte do governo, combater a discriminação etária, promovendo a inclusão social dos idosos e combatendo o preconceito contra a idade. A adaptação do ambiente, que é o que eu citei antes, que é tornar os ambientes públicos mais acessíveis e até os privados, também as empresas, com elevadores e plataformas para que eles possam ter acesso. E a criação de programas de apoio emocional, que é oferecer assistência psicológica, grupos de apoio para idosos, que é uma coisa que eles adoram, que eles sempre se envolvem, e atividades físicas também que envolvem corrida, grupos juntos, para que eles possam se desenvolver de forma saudável. A tecnologia e a conexão podem ser ferramentas poderosas para combater a solidão e o isolamento social dos idosos. Vocês sabiam? Algumas das maneiras pelas quais as tecnologias podem ajudar, por exemplo, são as redes sociais, como WhatsApp, Telegram, aplicativos de mensagens, videochamadas, e-mails, sites, blogs, cursos online. Temos também atualmente a telemedicina, que são médicos que atendem de forma online aqueles idosos que necessitam. Temos aplicativos de compras online e temos os robôs de companhias. É importante ressaltar também que a tecnologia não deve substituir a interação humana. O ideal é que os idosos utilizem a tecnologia para complementar suas relações sociais e não para substituí-las. Dicas para ajudar os idosos na tecnologia. Seja paciente, compreensivo. Ensinar os idosos a usar a tecnologia pode ser um processo desafiador. Por isso é importante ser paciente e compreensivo. Comece ensinando o básico, como a receber chamadas, ligar, enviar mensagens e navegar na internet. Ofereça suporte e esteja sempre à disposição a ensiná-los. Incentive a participação em cursos e oficina. Existem diversos cursos e oficinas que ensinam os idosos a usar a tecnologia. Incentive os idosos a participarem dessas oficinas. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 2 e a gente te espera na próxima aula.